Quero cumprimentar a igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Motivo de muita alegria nós estamos mais uma vez reunidos na casa do Senhor para prestar a Ele o nosso culto racional. Para mim é motivo de alegria especial hoje estar podendo ingressar no grupo. O convite foi feito ano passado pelo diácono Alisson. Levaram alguns meses de meditação e oração para que a vontade do Senhor pudesse ser feita, e eu sou muito grato a Deus, pois Deus tem me feito viver coisas maravilhosas nessa congregação. Amém. Eu sou grato a Deus por tudo, e por mais uma vez me conceder a oportunidade de estar aqui em incumbência de ministrar a Santa Palavra do Senhor esta noite. E para isso eu convido a igreja a abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Nossa pregação hoje tem um título, e esse título vai ser responsável por nosso entendimento a partir do texto que nós fazemos leitura essa noite. O título de nossa mensagem hoje é: Por que o mundo precisa do Evangelho? Para nós cristãos parece ser uma pergunta básica, né? Por que o mundo precisa do Evangelho? Meditando sobre esse tema, o texto escrito pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos traz para nós respostas fundamentais e satisfatórias pela quais nós podemos ter a certeza de que o mundo precisa. E vamos entender o porquê que o mundo precisa do Evangelho. A partir do versículo 18, vamos fazer a leitura. A minha versão é um pouco diferente da dos irmãos. Nós faremos a leitura da palavra do Senhor. Versículo 18. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nele. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocam a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso Deus os entregou aos desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações formais com mulheres, arderam de desejos uns pelos outros. Homens praticam atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, maldade e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem aos pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazer. Amém? Amém. Nesses versículos nós faremos meditação na palavra do Senhor nesse texto. Deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer, vamos voltar nos versículos para que nós possamos entender o que a palavra do Senhor quer dizer essa noite. Irmãos, antes de nós adentrarmos no texto, deixa eu explicar para os irmãos
O livro que nós temos hoje não é bem um livro, é um epístola, é uma carta, uma autêntica uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, mas aproximadamente no ano 57 depois de Cristo. Paulo já havia feito 3 viagens missionárias, estava já quase no final de sua carreira missionária. E ele escreve a sua primeira carta aos Romanos, e única carta que foi escrita, com um propósito que era receber apoio e ofertas para que ele fosse ministrar o Evangelho na Espanha. O apóstolo Paulo já havia pregado em toda a Ásia Menor, em toda a Grécia, a Macedônia, as ilhas do Mediterrâneo, Jerusalém e Egito, todos conheciam o Evangelho. Paulo, ele escreve essa carta quando ele está na igreja de Corinto. Depois que ele visita a igreja de Corinto pela segunda vez, ele passa pela igreja de Corinto colhendo com as ofertas que a igreja reservou para a igreja de Jerusalém. Por isso que na carta de Coríntios nós lemos lá aquele famoso versículo: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Paulo está em Corinto pegando essas ofertas para levar para Jerusalém, enquanto escreve essa carta para os cristãos em Roma, para que eles, assim como os coríntios e os macedônios, pudessem dar apoio a ele, não só apoio espiritual, mas também apoio financeiro em sua empreitada missionária na Espanha. Então, a cidade para a qual Paulo está se dirigindo, a cidade de Roma, nesta época tinha quase 1 milhão de habitantes, e muitos judeus moravam na cidade de Roma. A gente não sabe ao certo quem fundou a igreja de Roma. A gente sabe que não foi Paulo, não foi Pedro, nenhum apóstolo conhecido, mas muito provavelmente o Evangelho chegou a Roma através de pessoas já convertidas que viajavam por todo mundo conhecido, viajavam para Jerusalém, Grécia e Egito, e quando voltavam dessas viagens, voltavam transformados pela renovação do Evangelho, e ali em Roma começou a crescer e frutificar uma igreja, que passou a ser conhecida em todo o mundo, mas Paulo ainda não conhecia aquela igreja. Então, essa é a única carta que Paulo está escrevendo para uma comunidade que ele não conhece. Todas as outras cartas Paulo está escrevendo para igrejas que ele fundou, que ele conhecia os membros, mas a carta aos Romanos é uma carta para um destinatário até ainda desconhecido. Tudo que Paulo sabe sobre a igreja de Roma é o que ele ouviu falar da igreja de Roma, que era uma igreja fervorosa, que era uma igreja que se importava com a pregação do Evangelho. E esta é o grande propósito pelo qual Paulo escreve essa carta. Ele quer justificar a razão porque a igreja de Roma deveria apoiá-lo em sua empreitada para ir pregar na Espanha. Então Paulo, ele mostra a essência do Evangelho que ele pregava. Durante uma leitura cautelosa e meditação nesta carta, nós poderemos ver que Paulo, ele primeiro começa a sua carta falando para os romanos sobre a realidade e a necessidade do Evangelho. Mas ele começa isso primeiramente falando uma má notícia. Ele primeiro traz uma notícia ruim. Ele começa dizendo: olha, o mundo está perdido, o mundo está condenado. O homem natural é desprovido de Deus, ele é filho natural da ira de Deus. Mas depois que ele apresenta essa notícia ruim, ele apresenta também uma notícia muito agradável, que a gente chama de notícia boa, boas novas, que é o Evangelho. Ele fala: o Filho de Deus se fez carne para salvar justamente essas pessoas que estão perdidas. E aí, se a gente for ler capítulo por capítulo, a gente vai ver que no capítulo 1 ele faz suas saudações. Ele faz suas saudações e vai cumprimentando a igreja até que, na metade do capítulo, ele coloca a razão pelo qual o mundo precisa do Evangelho, a situação que o mundo se encontra. Ele vai dizer no capítulo 2 que não é só os gentios, romanos, gregos, mas também os judeus, que mesmo conhecendo a lei, necessitavam do Evangelho de Jesus. E aí, como no capítulo 1 ele fala sobre os gentios, no capítulo 2 sobre os judeus, no capítulo 3 ele conclui que todos pecaram e por isso carecem da glória de Deus. No capítulo 3 ao 5, irmãos, ele apresenta então a solução para o pecado, que é a justificação pela fé. O homem não é salvo por obras, por lei, nem pelo seu conhecimento da natureza. Ele é salvo mediante a fé única em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diante dessa fé, no capítulo 6, 7 e 8, Paulo fala sobre santificação. Ele começa a falar como a gente deve agir, como o nosso velho homem agia e como nós agora deveremos agir.
Dos capítulos 9 ao 11, ele vai tratar sobre a lei de Israel, o povo santo. No capítulo 12 ao 14, ele trata sobre alguns assuntos práticos, sobre liberdade, sobre direitos civis, sobre culto, sobre serviço e etc. No capítulo 15, ele faz uma detalhação pessoal sobre seus planos futuros. E no 16, ele termina falando saudações e recomendando alguns irmãos que estavam viajando para a igreja de Corinto. Dentre esses irmãos havia uma diaconisa chamada Febe, que é a portadora da carta. É ela quem leva a carta que Paulo escreveu aos Romanos para a igreja de Roma, e então a igreja toma ciência então das palavras de Paulo. Bem, qual o propósito principal de toda essa empreitada? 16 capítulos são uma carta longa, né? A gente sabe que originalmente a Bíblia não foi escrita com essa divisão de capítulos e versículos, mas são 16 subdivisões que foram feitas ao longo da história para nos ajudar na compreensão. Por que os homens precisam do Evangelho? É esta a pergunta que Paulo quer responder. Isto não é nada mais nada menos do que a carta de um missionário pedindo apoio à igreja para fazer o seu trabalho. É uma carta simples, é uma carta que mostra a realidade do mundo. E o argumento de Paulo para defender a sua tese é o seguinte: o mundo está perdido e não há outro caminho de salvação a não ser Jesus. No capítulo 1, ele faz uma exposição do mundo gentil, como os homens sem um conhecimento especial de Deus se comportam, praticam, pagãos, pessoas que nunca ouviram o Evangelho, nunca ouviram sobre Deus. Então é uma realidade difícil, trágica e catastrófica, na qual o homem se encontra sem o Evangelho. E Paulo ele apresenta isso aos romanos para fazer os romanos lembrar: olha, não se esqueçam que há um tempo atrás eram vocês nessas situações. E eu quero que vocês me apoiem para que eu possa levar esse mesmo Evangelho, essa mesma mensagem às pessoas que moram na Espanha, para que eles conheçam a revelação especial de Deus em Cristo Jesus. Então, os homens precisam ser salvos. E aí, esse texto que nós lemos, ele traz para nós algumas implicações e algumas meditações. Porque essa empreitada missionária, essa realidade, não se limitou à época de Paulo. Ainda hoje nós temos missionários, pessoas que são incumbidas de levar o Evangelho, não para o exterior, pois aqui mesmo a gente precisa fazer missões, mas a gente passa a se perguntar sobre os povos ameríndios, sobre os índios, sobre os beduínos, sobre esquimós, pessoas que vivem isoladas, povos, tribos, nações, que nunca ouviram falar sobre Deus. Será que eles serão salvos? Será que Deus terá misericórdia desses povos? Como eles alcançarão a salvação? E Paulo ele vai respondendo essas nossas inquietações, essas perguntas que nós temos ao longo da nossa vida cristã. Porém, a resposta de Paulo não é aquela que a gente espera ouvir, mas é aquela que a gente necessita ouvir. Ela é uma resposta dura e severa. Para isso, eu quero dividir a exposição desse texto que a gente leu em 3 partes. E a gente sabe que Deus se revelou ao mundo. Essa é a primeira parte. Nós vamos falar da revelação de Deus. Na segunda parte, a gente vai falar da rejeição do homem desta revelação de Deus. E concluiremos falando sobre a retribuição de Deus para o homem que rejeitou a sua revelação. Amém? Então nós vamos fazer a releitura do texto e ao longo dele fazendo nossas exposições. Do versículo 18 até o versículo 20, Paulo ele trata sobre a revelação de Deus. Ele vai dizer que o homem se voltou contra o seu Criador. Na verdade, existe em algumas Bíblias uma subdivisão entre os versículos 17 e 18. Confere na sua Bíblia se tem um subtítulo antes do versículo 18. Amém ou não amém? Normalmente esse versículo, esse subtítulo, ele traz a depravação dos gentios, a necessidade de pregação do Evangelho, algo semelhante. Mas na verdade, quando Paulo escreveu, ele não escreveu esse subtítulo. Então os versículos 17 e 18, eles têm um único raciocínio. No versículo 17, Paulo está mostrando a justiça de Deus no Evangelho. A primeira revelação de Deus. Nós vemos no versículo 17 que Paulo diz: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, e que do começo ao fim é algo que se dá pela fé
como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Esta é a justiça de Deus do Evangelho, é a segunda revelação de Deus. É o modo como Deus justifica o homem pecador, através da fé. É a fé, o meio pelo qual o homem caído pode ser justificado. E no versículo 18, continuando, ele fala sobre a segunda revelação de Deus, que na verdade é a primeira, em ordem cronológica. Ele vai dizer que, assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. A primeira revelação de Deus é a revelação natural. A revelação natural é a revelação que nós temos através da criação de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, é Ele que fez, é Ele que mantém e é Ele quem finalizará toda a sua obra. Ele é o Criador. Através da natureza, através das coisas criadas, nós podemos ver, observar e concluir que Deus existe. Existe um Criador, existe um Deus. Mas vendo essa criação, a gente também vê que tem algo de errado com ela. Catástrofes, animais selvagens, plantas venenosas. E tudo isso a gente tem a resposta em Gênesis capítulos de 1 ao 3. A ira de Deus se revela através dos céus. Os céus aqui é sinônimo de sua revelação natural. Então o que Paulo está falando no versículo 18 é o seguinte: Deus existe e Ele está irado com a humanidade. Portanto, duas revelações: a revelação natural e a revelação especial. Especial porque foi revelada em Cristo Jesus através do Evangelho pelo qual podemos conhecer. No versículo 18, Paulo se utiliza de um verbo bastante interessante. Ele vai dizer o seguinte: todos que são pecadores, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Em algumas Bíblias vai aparecer o verbo deter, detém a verdade em injustiça ou a verdade em mentira. O que Paulo está utilizando aqui, esse verbo no grego, esse verbo impedir, esse verbo ele tem a mesma origem da palavra sufocar. O que Paulo está dizendo é que esses homens sufocam a verdade de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: ninguém nasce ateu. Ninguém nasce sem acreditar em Deus. Porque a revelação natural de Deus ela é clara e explícita. Deus colocou no homem um senso de eternidade, no qual o homem natural ele nasce religioso, no sentido de que ele crê em algo, não necessariamente no nosso Deus, mas ele nasce crendo. Quando o homem, em sua perversidade e pecado, tenta rejeitar essa informação, rejeitar essa verdade, ele impede que essa verdade de Deus seja conhecida, ou seja, ele tenta sufocar aquilo dentro de você. Dentre todas as filosofias e religiões que nós conhecemos, a gente tem o ateísmo. O ateísmo não é uma filosofia natural, não é um pensamento natural. Nenhum ateu nasceu ateu. Ele sempre acreditou em alguma coisa, mas em seu processo de depravação e afastamento de Deus, ele passa sua vida sufocando aquela verdade, procurando teorias, argumentos, informações que consigam suprir aquela verdade universal que existe. Deus existe. Então, por natureza, nós somos religiosos. E por isso Deus está irado. No versículo 19, Paulo vai dizer que não há boa notícia sem primeiro apresentar a má notícia. Ele vai dizer que sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele tornou evidente. Por isso que Deus deu a lei a Moisés. O propósito da lei dada a Moisés no Antigo Testamento era tornar o pecado evidente. Era mostrar à humanidade que ela estava errada, que ela estava distante do caminho do Senhor. Tanto que quando nós olhamos para a lei, nós enxergamos a nossa condenação, pois ela mostra, ela é um espelho que reflete a nossa iniquidade e o nosso pecado. Por isso que através dela nós não podemos alcançar a salvação. Então o objetivo dela era conhecer, e ainda é, convencer o homem de nossa situação infeliz e natural. E a pergunta que nós fazemos a partir do versículo 19 ao 20 é o seguinte: por que Deus está irado? E aí a gente pensa na ira de Deus. A ira é um dos atributos eternos e pertencentes a Deus. Ela não é semelhante à ira humana, porque a ira humana ela é baseada no que a gente quer para nós mesmos, na nossa filosofia, na nossa maneira de viver, no que
Mas a ira de Deus é baseada em sua santidade, é baseada na sua justiça. Então, quando Deus ele se faz conhecer alguns aspectos de sua natureza sobrenatural e outros não, porque nós não sabemos tudo sobre Deus, através de sua criação que é visível, a gente pode deduzir atributos invisíveis de Deus. Vou dar um exemplo para os irmãos. Quando a gente vê um navio navegando pelo mar, ou um avião andando no céu, ninguém em sã consciência olha para esses objetos e diz: que obra maravilhosa do acaso. Esse navio não existia, mas ele passou a existir porque as águas começaram a bater e ali foi formando alguns elementos H2O, oxigênio, hélio e formou aquele navio. Olha que avião bonito passando pelo céu, aquele avião que antes era uma ave se transformou naquele meio de transporte. Ninguém pensa assim, porque são meios de transporte elevadíssimos, de alto nível de tecnologia, que precisam de várias mentes humanas para fazer funcionar e de manutenção para fazer continuar a funcionar. Mas o homem, quando olha para a natureza, quando olha para a humanidade, quando olha para os animais, ele diz: que obra maravilhosa do acaso. Como tudo evoluiu do nada, como tudo é perfeito no sistema solar, para só a Terra ser capaz de ter vida. Todos os planetas, o Sol, o universo, a galáxia, tudo existe para que na Terra o homem pudesse viver. Mas tudo isso é obra do acaso. Onde está Deus aí? Esta é a realidade do homem. O homem, quando ele tenta sufocar a verdade de Deus, ele ignora essa revelação de Deus, e por isso Deus está irado com o homem, porque o homem rejeita a obra do seu Criador e rejeita seus atributos divinos e seus atributos eternos. Paulo ele vai mostrar isso nos versículos 19 e 20. Ele vai dizer no 20: por meio de tudo que ele fez em sua criação, podemos perceber claramente seus atributos invisíveis, com seu poder eterno e sua natureza. Por isso, não tem desculpa alguma. Nós vemos também, baseado no versículo 20, que Paulo está fazendo uma divisão aqui muito importante. Deus criou a sua criação. Deus não é a sua criação. Quando Paulo está escrevendo aquilo para os romanos, ele está confrontando uma religião chamada panteísmo, que é a crença em que Deus está presente nos elementos da natureza. Deus é o sol, Deus é a lua, Deus é o mar, Deus é a terra. A natureza faz parte de Deus. Isso é uma heresia, isso é um falso ensino, porque o que a Bíblia nos ensina é que Deus é separado de sua criação. Todo aquele que se prostra e adora e presta culto a elementos criados, ele está tão somente rejeitando aquele que criou todas as coisas, e por isso Deus está irado. Por isso Deus está irado. Então Paulo está condenando uma prática que era muito presente no seu tempo, mas que 2000 anos depois ainda não é ausente no nosso tempo. Ele conclui no versículo 20 que, portanto, não tem desculpa alguma. Todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. A palavra indesculpável, ela vem do grego anapologetos, que significa sem apologia. Apologia é uma defesa, essa é uma palavra usada no meio jurídico. Quando alguém é acusado de alguma coisa, ele tem a oportunidade de fazer uma apologia, uma defesa pessoal. Por isso nós contratamos advogados, existem os promotores que fazem a ofensa, e os advogados defendem. O que Paulo está usando aqui é um cenário jurídico. O homem diante de Deus não tem como se defender, porque ele tem a revelação natural de Deus e ele escolhe rejeitar essa revelação, e por consequente, ele rejeita o próprio Deus. Ele não se refere somente aos pagãos, ele se refere a todos os homens que nascem neste mundo, pois eles têm em si a revelação natural de Deus, mas sufocam nessa revelação e logo estão condenados, e por isso eles carecem da glória de Deus. Vamos para o segundo ponto. O primeiro ponto nós concluímos a revelação de Deus. Vimos que existem duas revelações, a natural e a especial. Agora vamos falar sobre a rejeição, dos versículos 21 até o versículo 23. O versículo 21 vai dizer o seguinte: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram
disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. O homem, então, ele rejeita a revelação natural de Deus. Ele não glorifica a Deus por suas obras, e nem dá graça a Deus por sua manutenção. Isso nos traz duas reflexões muito importantes. O simples ato de nós acordarmos e despertarmos já é razão para nós rendermos a Deus ações de graças e louvor. Porque isso significa que Deus tem mantido a sua criação, Deus tem mantido a sua obra. E Ele faz isso por amor de sua criatura, que é a coroa de toda a criação, o homem. Então, quando nós deixamos de glorificar a Deus pelas coisas que Ele criou, quando deixamos de pensar a Deus como algo muito além de todo o universo e toda a criação, nós estamos nos fazendo semelhantes a esses homens, semelhantes a esses povos que escolhem rejeitar a Deus. Com isso, o homem ele se encontra em um constante estado de depravação contra Deus. E essa depravação ela é tão terrível que ela tem vários níveis, vários degraus. E Paulo ele vai apresentando aqui degrau por degrau como o homem vai se tornando cada vez mais depravado em relação a Deus. O primeiro ponto de depravação do homem que Paulo vai falar é sobre a nulidade dos pensamentos. Ou seja, o homem sem Deus, com o pecado, ele começa a pensar, ele começa a refletir. Não é errado pensar, não é errado, a razão faz parte do homem. Mas o erro está, enquanto o nosso pensamento, a nossa razão, a nossa referência, que deveria ser Deus, a gente tira Deus como referência e coloca algo além como referência. E o homem, em sua natureza, o homem quando pecou, ele fez isso. Ele tirou Deus do centro da referência do seu pensamento, de suas ideias, e colocou algo muito inferior a Deus. Colocou a si mesmo. Então, qual foi o substituto que o homem encontrou para Deus? A si próprio. Por isso que a gente vê hoje a filosofia mundana viva a sua vida para satisfazer todos os seus desejos. O importante é ser feliz. O homem é a medida de todas as coisas, disse o filósofo Protágoras, que era um filósofo grego conhecido dos romanos. O homem é a medida de todas as coisas. Veja, não é Deus, é o homem. O homem é o centro de todas as coisas. Recentemente nós estamos ouvindo de pregadores modernos que o homem é o centro do coração de Deus. E toda a história da criação, toda a história de Deus, Deus existe para o homem e não ao contrário. Essas filosofias mundanas, essas filosofias que nós encontramos no mundo, não se assustem. Elas estão também em nossas igrejas. Cada vez que nós deixamos de dar a atenção, a glória, o louvor e o foco de nosso culto, de nossa adoração a Deus, nós automaticamente colocamos nós como um semelhante. E por isso, Paulo vai dizer que o raciocínio do homem se torna nulo, ele se torna inútil, porque a sua filosofia é sem resposta alguma. Então esse é o primeiro nível de depravação. Os pensamentos do homem se tornam inúteis, para nada servem, não tem conclusão, não tem razão, dão voltas e voltas e não respondem por nada. O segundo ponto é o coração em trevas. Ele vai dizer no versículo 23: trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. O homem, então, ele passa a viver numa constante crise existencial. E essa expressão nunca foi tão usada como agora no século XXI. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras nunca foram tão requisitados, nunca foram tão presentes as formações, as clínicas. Pessoas jovens, às vezes no meu ambiente de trabalho, alunos com problemas psicológicos, com problemas mentais, professores, pessoas que visitam. A gente vê isso no mundo. O mundo está caminhando para um estado mental e um espírito, um estado sentimental, em que as pessoas não mais sabem o que passam dentro de si, vivem em constante crise de existencialidade. Ou seja, o homem, ele não sabe por que ele veio ao mundo, ele perdeu o seu propósito. E a gente sabe que o propósito pelo qual Deus fez o homem é para que o homem pudesse glorificar a Ele. Esse é o fim do homem.
O propósito da existência do homem é glorificar a Deus, através da vontade de Deus que é feita nele. Mas o homem que sufoca a verdade de Deus, ele passa a sua vida querendo preencher esta razão, preencher esse vazio, e ele não encontra. E por isso, infelizmente, muitas das vezes, a gente vê pessoas recorrendo ao suicídio, recorrendo a práticas em que as vidas são tiradas, porque não conseguem encontrar respostas para suas perguntas. Isso é o coração em trevas, é o coração escurecido. O terceiro degrau dessa depravação em que o homem se encontra é a racionalização da insensatez. No versículo 22, Paulo vai dizer o seguinte: dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Veja, o homem começou a adorar a natureza, o homem começou a adorar a criação ao invés do Criador. E isso passou a ser verdade na vida do homem, passou a ser normal. O politeísmo começou a adentrar no mundo e as filosofias vieram, e o homem passa a ter esse modo de pensar, esse modo de viver, como o modo correto, como o modo sábio. Eles se dizem que são sábios, mas na verdade estão num nível de loucura que só Deus pode livrá-los. E eles disfarçam essa loucura em sabedoria, em intelectualidade. O mundo sem Deus. O homem sempre tenta o homem sempre tem tentado ao longo da história tirar Deus da narrativa da existência humana. Este é o propósito de grandes pessoas ao longo da história, filósofos ateus, filósofos evolucionistas, hoje professores universitários, marxistas, que tentam cada vez mais tirar Deus em todas as esferas da humanidade. O homem tem cada vez mais tentado colocar Deus para fora, baseado no existencialismo. O homem existe para si, por si, para si. Então ele tenta dar uma razão para esse existencialismo, mas não encontra resposta. A saída lógica, muitas das vezes, como nós falamos, é o suicídio, porque ele não encontra a razão, ele não encontra respostas para si. Por isso o mundo precisa do Evangelho, porque nossos intelectuais, formados, PhDs, doutores, cientistas, não têm respondido às inquietações do nosso coração. Eles não têm respondido. E não têm respondido nem às deles. Porque de tempo em tempo suas teorias são revistas, são atualizadas, eles revogam coisas que disseram, colocam novas, mas inventam cada vez mais coisas, para não colocar aquele que deveria estar no centro de tudo, o Senhor dos Céus. Esta é a situação do homem. Por isso, o seu pensamento, a sua razão se tornou insensata, se tornou loucura. O homem, então, ele chega num nível de depravação completa. O homem atinge o nível de depravar a religião. Ele começa a criar sua própria religião. E não se engane, todos têm a sua religião. Todos têm. Inclusive aqueles que não têm a sua religião, ele tem a sua religião. Ele pode usar conceitos diferentes, mas como nós afirmamos pela Bíblia, o homem em si, ele nasce sedento de algo. Então na sua vida ele vai procurar algo que supra as suas necessidades. Se é Deus ou não, nós não sabemos. Mas nós sabemos que, baseado na Bíblia, que daquilo que o homem se torna servo, aquilo se torna o seu Senhor. Então todos nós servimos a alguém ou a alguma coisa. Então, o que Paulo vai dizer no versículo 23 é que eles trocaram a imagem de Deus, invisível, pelas coisas visíveis. E por isso, Deus os entregou aos seus sentimentos. As religiões são a expressão da rebelião da humanidade contra Deus. Por quê? Como ele não consegue achar ele coloca algo no lugar que era de Deus. Ele sabe que não consegue viver sem adorar, sem se prostrar, sem prestar algum culto, espécie de culto ou divindade. Mas o homem, em sua depravação, escolhe qual Senhor ele quer servir. Ele escolhe qualquer coisa, mas não aceita colocar Deus nesse lugar. Mas nós pensamos, não seriam esses homens inocentes? Esses homens que nunca ouviram falar de Deus? Irmãos, se os povos que nunca ouviram falar do Senhor, se as nações que nunca ouviram do Evangelho fossem inocentes, Paulo não teria escrito a carta de Romanos.
ele não estaria pedindo ajuda à igreja para evangelizar esses povos. Jesus não teria dado a grande comissão: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer. João capítulo 3, versículo 17 diz que quem não crê já está. A condenação do homem não é uma promessa futura, é uma realidade presente. O homem, ele nasce condenado, e Deus age de misericórdia para salvar o homem que nasce sem Deus. É por isso a necessidade de nós fazermos missões. É por isso a necessidade de nós pregarmos, porque a humanidade é ignorante sobre Deus. E como nós sabemos, ignorância nunca salvou. Amém? Terceiro ponto, na verdade, nós vimos sobre a revelação, vimos como o homem rejeitou essa revelação, e agora nós vemos a retribuição de Deus. O que Deus fez diante de tal atitude da humanidade? Irmãos, pense no pior castigo que Deus poderia te dar. Na escola dominical, na classe de jovens, a gente tem estudado a confissão de fé batista, e a gente tem sempre batido nessa tecla interessante, aula por aula, sobre as questões da revelação de Deus, da fé do homem, e sobre como Deus ele se comporta com a humanidade que o rejeita, que o troca. Pense no pior castigo que Deus pode te dar. Segundo a palavra do Senhor, não é fome, não é desemprego, não é luto, não é enfermidade, não são ausência de prazeres nos momentos. O que Paulo vai dizer no versículo 24 a 31 é o seguinte: por isso, Deus os entregou aos seus desejos pecaminosos do seu coração. Irmão, imagine a humanidade como um caminhão que está descendo uma ladeira, desgovernado. Nós somos o motorista. E a gente está ali, em toda velocidade, descendo aquela ladeira na frente, se nós não reduzirmos essa velocidade. E Deus está do nosso lado, botando o pé no freio direto. Para, está muito rápido, vai mais devagar. Não é por aí. Deus é aquele carona que está do lado, sentado, botando o pé no freio várias vezes. E se ele tirar esse pé do freio, a gente toma o controle do volante, do acelerador e vai junto. Irmãos, a pior coisa que Deus pode fazer a mim e a você é sair do banco do carona, te deixar sozinho. É Ele dizer para você: seja feita a tua vontade. Esse é o pior castigo que Deus pode dar ao homem. Porque quando Deus olha para o homem, quando Deus vira para a humanidade e diz: seja feita a tua vontade, não há mais misericórdia, não há mais salvação, não há mais graça. Aquilo pelo qual o homem lutou com Deus o tempo todo no volante e no freio, Deus agora está concedendo: tome o volante, tome o acelerador e seja feita a tua vontade. É por isso que quando nós entendemos a salvação e a condenação, a gente vê que na verdade o inferno não é uma punição de Deus ao ímpio, é uma recompensa. Porque em toda a vida na terra ele escolheu rejeitar a Deus, ele escolheu não agradar a Deus, ele escolheu não glorificar a Deus. Não é justo para esse ser humano que passou 30, 40, 50, 60 anos nesse mundo tentando se afastar de Deus e não querendo a presença de Deus, passar a eternidade com Deus. Não é justo. Vamos dar a Ele aquilo que Ele quer. Seja feita a tua vontade. Irmãos, é que a gente entende que o que tem que prevalecer na nossa vida não é o nosso eu, não é o nosso querer, mas é a vontade soberana do nosso Deus. E que nós devemos pedir constantemente todo dia: Senhor, o volante, toma o freio e toma o acelerador. Não me deixa no comando desse caminhão sozinho, porque se ele sair, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então a ira de Deus, ela é manifesta nesta forma. A gente sempre pensa na ira de Deus no Antigo Testamento com trovões, raios, pestes, fomes, pragas, Deus enviando a pestilência e a guerra. Sim, tudo isso são formas de Deus manifestar a sua ira santa, sim. Mas Paulo está dizendo que o pior desses castigos não é nada dessas coisas, é Deus virar as costas para você e te entregar ao teu próprio desejo, ao teu próprio coração. Esse é o castigo bem pior. E o homem, quando é deixado nessa situação, ele passa todo dia é mais pecado sobre pecado, então a ira de Deus vai aumentando sobre ele cada dia mais. E quando chegar aquele grande dia de prestar contas, o que esse homem terá para apresentar diante de Deus?
Paulo, durante esse texto, usa 3 vezes a expressão Deus os entregou. E toda vez que ele usa essas expressões, ele está fazendo algo proporcional. O castigo de Deus é sempre proporcional à obra do homem, ao pecado do homem. Não é isso que a Bíblia fala? Ele retribui a cada um segundo as suas obras. Então, sempre o castigo de Deus contra a humanidade é equivalente ao nível do seu pecado. Veja o seguinte, no versículo 24, ele vai dizer o seguinte: Deus entregou os desejos pecaminosos do seu coração, como resultado praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Eles desonraram a glória de Deus. Eles escolheram não adorar a Deus, não glorificar a Deus. E por isso Deus os entrega para eles desonrarem seus próprios corpos, para eles desonrarem seus próprios seres. No versículo 26 até o 27, Paulo vai dizer o seguinte: por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Algumas traduções têm paixões infames. O que Paulo vai dizer é o seguinte: veja, como eles rejeitaram a revelação natural de Deus, Deus está entregando eles a um nível de viver uma depravação em que o que eles fazem não seguem o rumo natural das coisas. Eles rejeitaram a revelação natural de Deus, a criação, e por isso agora vivem de forma contrária à criação de Deus. E Paulo ele vai citar exemplos. No versículo 26 ele vai dizer: até as mulheres trocaram sua forma natural. Ele vai falar sobre a natureza sexual do homem e da mulher. Paulo vai se utilizar desse exemplo porque é um exemplo em que ele é conhecido tanto dos judeus como dos gregos. E quando Paulo está se utilizando desse exemplo, ele está dizendo que os seus leitores, quando vão ler, tanto os judeus, tanto os romanos, vão concordar que tais atitudes perante Deus são pecaminosas, mas é uma forma também de Paulo iniciar e falar de outras práticas pecaminosas que ele vai citar ao longo do texto. Mas quando ele começa pelas mulheres, Paulo não está aqui seguindo uma ordem irrelevante. A mulher na antiguidade, ainda hoje, é considerada o último bastião da moralidade. É sempre assim. Reflita, pense. A maioria das pessoas que frequentam boates são homens. A maioria das pessoas que frequentam bares são homens. A maioria das barbaridades conhecidas são homens que cometem. Eu não estou dizendo que as mulheres não são capazes ou têm também a oportunidade de fazer essas coisas, elas têm, porque são pecadores tanto quanto nós. Mas a mulher, ao longo da história, sempre foi a última bastião. Quando a mulher se corrompe, todos já estão corrompidos. É assim a gente vê ao longo da história. Na sociedade judaica era assim, na sociedade grega, egípcia e romana. Tanto que atitudes como o adultério, era muito comum o homem trair uma mulher. Mas às vezes em que uma mulher traía o homem, era algo que chamava a atenção. Porque a mulher detinha uma moralidade que o homem já tinha perdido faz tempo. Então quando Paulo ele diz assim, até as mulheres, ele está dizendo que já chegou aqui, já chegou no último nível. Aquelas que eram consideradas na sociedade romana, judaica, o último bastião da moralidade, da civilidade, da ética, também já estão corrompidas. Também já receberam em si o castigo pela sua depravação. Estão praticando paixões infames, até elas. E aí depois também Paulo vai citar os homens, no versículo 27. E os homens também têm praticado pecados de natureza sexual uns com os outros. Irmãos, o que nós vemos através desse texto é que Paulo está dizendo que esse é o castigo de Deus, é o seu juízo, é o resultado de um longo processo de afastamento de Deus, dos valores humanos, os valores desse mundo, a ética, a moral, ela é totalmente corrompida, ela vai contra. Mas não é só pecado sexual. A gente tem um grande defeito enquanto igreja, que para nós, infelizmente, pecado mesmo, são só aqueles de natureza sexual. As igrejas, que, por exemplo, quando alguém na igreja mente, amém, irmão? Perdoado. Quando alguém adultera, 3 meses de banco. Disciplina. Quando alguém espalha uma falsa informação na igreja, desculpa, está perdoado. Quando alguém comete algum pecado de natureza sexual,
se torna evidente, se coloca em evidência, e a natureza trata aquilo, a igreja trata aquilo como se fosse o mais pior, o pior de todos os pecados que o homem poderia comer. Infelizmente, a gente é assim. Infelizmente, a igreja ela é seletiva para alguns pecados. Mas olha o que Paulo vai dizer no versículo 29. Dá uma olhada comigo. A vida dele se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e... para o último? Contendas é uma palavra bonita para fofoca. Olha o que Paulo está falando. Isso aqui não é uma escadinha não, tá? Isso aqui não é uma fila indiana não. É que nem os primicanos estavam cantando aqui, um do lado do outro. Não tem maior e nem pior. Os pecados de natureza sexual, a idolatria, a discórdia, o engano e a fofoca são tão abomináveis para Deus como qualquer outro pecado. Isso aqui fala muito para a gente. Porque a gente sempre tende a olhar o pecadão do outro, mas para o nosso a gente tenta falar, não, o meu foi pequeno em relação dele, mas Deus se ofendeu dos dois da mesma maneira. E Deus vai punir os dois pecados da mesma maneira, porque Deus se ira com todo o pecado da mesma maneira. Mas ele não para por aí, olha o que ele vai dizer no 30. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam maneiras de pecar e desobedecem aos... Olha aí. A desobediência aos pais é um pecado tão grave e tão severo na Bíblia quanto um homicídio. Paulo está colocando aqui os desobedientes, os fofoqueiros, os homicidas, os adúlteros, os fornicadores, tudo no mesmo saco, tudo na mesma área, porque para Deus é tudo a mesma coisa. Lá em Apocalipse capítulo 21, quando a gente vê que ficaram de fora os feiticeiros, os maldizentes, os tímidos, os abomináveis, os idólatras, afeminados, todos, por causa de seus pecados, por causa de suas obras, receberão a sua recompensa. Não existe, a gente aprende isso quando criança, né? Não existe pecadinho, é pecadão. Existe pecado. E o pecado deve ser punido. Porque se o pecado não for punido, ele não gera arrependimento. Se não gerar arrependimento, não gera salvação. É isso que Paulo está dizendo. Vejam, a depravação é tanta que já não bastasse os pecados existentes, o homem ainda inventa. Se você ainda não achou a sua vocação, pela natureza você é inventor. É isso que Paulo está dizendo. Você, por natureza, é um inventor. Você pode ir lá no cartório e dizer, olha, inventei um pecado novo aí, eu quero reconhecer filho. Eu quero que seja meu nome aí celebrado. É horrível. Esse é o nível de depravação do homem. Já não bastasse, ele inventa coisas novas. E no versículo 31 ao 32, Paulo vai dizer que eles sabem disso. Eles sabem da sentença de Deus, mas ainda assim não se arrependeram. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Mas ainda assim, continuam a praticá-las. E por que continuam a praticá-las, igrejas? Porque Deus tirou o pé do acelerador. A gente olha para o mundo hoje e a gente vê tanta barbaridade. A gente pensa que quando na época da lei o povo pecava, o povo desobedecia a Deus, Deus enviava um castigo, enchente, tormenta, guerra, e aquele povo era destruído, os remanescentes sobreviviam, e ali Deus ele perdoava o povo e abracava a sua ira. Hoje, quando a gente vê as guerras, os pecados, as barbaridades, a corrupção, tudo que existe no mundo, a gente se pergunta: onde está Deus? Onde está o nosso juiz? Onde está esse Deus Criador, que criou essas coisas e se mantém? Por que ele não pune mais o pecado como antes? Por que ele não envia mais coisas como ele enviava no Antigo Testamento, até no Novo, em algumas décadas? Como ele fez sinais e maravilhas. Irmão, não é que ele não possa fazer nada dessas coisas. Ele tem todo poder, vontade, querer e autoridade para fazer. Mas o mundo que a gente vê hoje é um mundo
versículo de Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 27, ao 32. Deus pune esse mundo quando entrega esse mundo aos seus pecados. Se você olhar aí fora, assistir um jornal, você vai ver o juízo de Deus sobre o mundo. Isso é muito terrível. Isso dá agonia, dá nervoso. Imagine Deus olhando para você agora e dizendo: eu desisti de você. Você agora vai viver da forma como você quer. Agora na tua vida vai ser feita a tua vontade. E no final eu vou te dar a tua recompensa. Para nós que estamos aqui, salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, isso deve ser motivo de graça, de ação de graça, de louvor. Mas isso também tem que gerar em nós uma necessidade. O mundo precisa do Evangelho, porque sem o Evangelho nós não temos nenhuma resposta para as coisas que no mundo acontecem. Segundo, o mundo está perdido e ninguém tem desculpa diante de Deus, porque ele rejeita a revelação natural de Deus e depois ele tem a oportunidade de rejeitar ainda a revelação especial de Deus. Então aqueles que são alcançados pelo Evangelho são condenados duplamente. Primeiro, porque rejeitaram a revelação natural, e segundo, porque rejeitaram a revelação especial, Cristo Jesus, o Verbo vivo de Deus. Então todos são indesculpáveis. Todos são indesculpáveis diante de Deus, e por isso todos carecem da glória de Deus. Terceiro, como todos estão perdidos, Deus providenciou um caminho para a humanidade. E esse caminho para salvar a humanidade não são as religiões, não são as filosofias, não é a revelação natural de Deus, porque ela só manifesta a ira dele. Este caminho se chama Jesus Cristo, a revelação especial, final, perfeita de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Foi ele que disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse um caminho, ele não usou artigo indefinido, ele usou um artigo bem definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando você ouvir que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões no final levam a Deus, lembre-se que não foi Paulo, não foi o irmão Rogério, mas foi o próprio Deus que disse que Ele é o único caminho. E quarto e último, por isso tudo o mundo precisa do Evangelho. Por isso nós devemos ser embaixadores de Cristo na terra, levando esse Evangelho até os confins do mundo. As crianças cantaram o louvor: deixe a sua luz brilhar. Agora, se você for trevas no meio de trevas, que diferença nós faremos nesse mundo? Que a nossa luz, que a luz da salvação, a luz do Evangelho possa brilhar no mundo em trevas, no mundo depravado, no mundo perdido, no mundo afastado de Deus. Porque o único meio, o único caminho pelo qual Cristo determinou para que os povos do mundo sejam salvos é através da pregação da igreja. Irmãos, Deus poderia ter reservado essa missão para os anjos. Ele poderia ter reservado para os arcanjos, potestades celestiais. E com certeza seria um trabalho bem feito, seria um trabalho espetacular. Mas não. Ele concedeu a mim e a você a responsabilidade e o privilégio de ser embaixadores da salvação de Cristo ao mundo perdido. Então, preste atenção, porque todas as vezes que você perde uma oportunidade de falar de Cristo, quando você perde a oportunidade de declarar que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo liberta, que Cristo traz restauração ao mundo caído, você está rejeitando a comissão de Deus e se tornando semelhante a esses homens que nós lemos em Romanos. Que nós possamos de fato ser obreiros e obreiras de Deus, instrumentos de suas misericórdias em um mundo perdido. Amém? Amém. Quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.